como é que você, terapeuta, educador, líder, pode desenvolver a sua forma única de contribuir e ajudar muitas pessoas sendo referência no que você faz. Oi, John! Bem-vindo! Certo? Então, nós vamos passar aí por quais que são os pontos necessários para você se desenvolver nesse sentido, certo? E, assim, de uma certa forma, você pesquisando aqui nos conteúdos do canal, tudo que a gente faz no Instituto Atitude, ele é, de uma certa forma, uma resposta a essa pergunta que eu te fiz aqui agora, né? Como é que você, terapeuta, educador, líder, pode se desenvolver para contribuir de uma forma única e ajudar muitas pessoas e ser referência no que você faz, ok? Então vamos lá. Bom, eu produzo aqui nesse canal conteúdos para terapeutas, educadores e líderes, e também para aspirantes a terapeutas, né? Em resumo, são conteúdos para pessoas que ajudam outras pessoas a viverem melhor. E quem está me assistindo, que acompanha a gente, já deve ter percebido que grande parte desses conteúdos, eles são uma espécie de terapia para terapeutas, né? Ou seja, o que é que eu quero dizer com isso? Muitos dos nossos conteúdos, eles são convites para que você resolva coisas dentro de você, né? No sentido no sentido pessoal do profissional, né? E nós fazemos isso aqui nas lives, né? Temos feito muito isso aqui nas lives. Porém, se você observar, nós vamos num nível de aprofundamento que vai bem além das terapias para o público em geral, né? Por quê? Porque aqui nós trabalhamos num nível avançado, dirigido para profissionais, né? É um nível avançado para o terapeuta se trabalhar, o educador, o líder, né? Que é quem vai ajudar com as terapias o público em geral. E por isso nós aqui vamos mais fundo, porque assim, ó, pensa só. Se o terapeuta tiver se trabalhado assim, até o mesmo nível que ele vai trabalhar outras pessoas, até o mesmo nível que outras pessoas, do ponto que outras pessoas em geral estão, esse terapeuta não vai conseguir ajudar essa pessoa a ir além, porque ele mesmo não foi além dentro dele. Ele não consegue ver mais adiante esse caminho, ou seja, de uma forma mais ampla essa situação. Então, os conteúdos que a gente trabalha aqui, voltados para profissionais, muito deles, eles têm uma ação terapêutica de trabalhar com o nível pessoal do profissional, sim, né? Porém, muitas
muitas das coisas que a gente fala aqui, uma pessoa comum poderia não entender, uma pessoa que não teria essa habilidade, essa profissão, esse aprofundamento que devem ter os profissionais que trabalham com ajuda, certo? E então, bom, dentro disso, muitos dos temas e dos assuntos que a gente conversa aqui, eles são temas para que vocês pensem nas suas vidas, nos detalhes, nas coisas que vocês têm vivido, só que de um jeito fora da caixa, fora da convenção, fora do senso comum. E muitas vezes fora do que pensa o inconsciente coletivo, né? São reflexões que podem fazer com que você saia dos limites desse senso comum, desse quadradinho, dessa forma de pensar. Então, quem está me assistindo, que costuma acompanhar a gente aqui nos conteúdos, pode me falar se se concorda, se entende isso que eu tô falando para vocês, né? Camila, bem-vinda! Clube da Horta, coisa boa, bem-vindos! E a gente trabalha esses conteúdos bem fora da caixa, né? Bem a partir de estados mais expandidos de consciência, de outro ponto de vista, uma forma mais ampliada de ver, né? Muitas vezes para além até da materialidade, do funcionamento condicionado de pensar do ego. A gente traz esses assuntos todos aqui pelo entendimento de que somente ganhando essa liberdade de sair do Maya, né? O Maya, esse termo indiano, que é sair da ilusão do mundo, das formas, da materialidade, né? Ou seja, sair da matrix, das formas inconscientes de viver e automáticas, né? Somente ganhando essa liberdade é que se pode ajudar outras pessoas. Você concorda comigo? Coloca aí nos comentários se você concorda, se tá me acompanhando. E aí eu queria trazer sobre isso para vocês, até assim uma autocrítica para nós terapeutas, né? Trazendo assim que mesmo o próprio jeito de pensar que os terapeutas têm no seu senso comum também pode significar simplesmente uma outra caixa, né? Que pode aprisionar, só que com a fachada de que libera, né? Então, por isso que nós trazemos aqui muito essas provocações de pensar de outra forma, pensar de outro modo, né? E dentro disso, de dar um exemplo assim, que importante que é se trabalhar, se abrir para mudar o próprio pensamento, a própria referência, e mudando o pensamento, mudar o que eu sinto e como eu vejo o mundo, né? Então, para falar um pouquinho da importância de nós terapeutas fazermos isso, né? Essa abertura para nós trabalharmos a nós, além de trabalhar o outro, eu quero contar para vocês um exemplo meu, da minha vida. Que aconteceu
bem recentemente, né? E você que está me assistindo, é terapeuta, talvez até se identifique. Agora, né, no iniciozinho da pandemia, faz 2 anos e um pouquinho, quando chegou todas essas reflexões aí, né, o que que está acontecendo no mundo e a proposta de se vacinar, e se gerou uma polêmica, se é melhor vacinar ou é melhor não vacinar, e no meio dos terapeutas isso foi muito, muito forte, né, essa polêmica ainda e no início, durante 1 ano dessa pandemia, eu era do time dos terapeutas que não iria me vacinar nessa pandemia, né? Assim como muitas pessoas que estão nessa área das terapias, eu era bem natureba, sempre fui bem natureba, assim, bem admiradora do poder natural de cura, sabe? E de evitar formas invasivas como se fala assim, e de evitar formas invasivas de buscar soluções para as coisas, para os problemas físicos. Eu sempre fui mais dessa linha mais natural, né? E nessa época, como a gente foi atrás de ver, de entender o que estava acontecendo nessa pandemia, eu tinha recebido e fui atrás e tinha lido e assistido muita coisa, trazendo informações contundentes que essa vacina tinha sido feita às pressas, né? Com aquela urgência do motivo da pandemia, e que tinha evidências muito fortes de que essa pressa toda em fazer vacina e disponibilizar para as pessoas, poderia ser uma forma de nos coagir a nos vacinar, né? E receber no nosso corpo um chip para controle da humanidade. Você que está aí me assistindo no live ou na live ou no vídeo, você acompanha? Você sabe disso? Me conta aí se você também acompanhou essas informações, também viu sobre essas polêmicas, né? E assim, o material gerado sobre isso e a preocupação foram enormes, né? E por não sabermos os reais motivos disso tudo, eu estava naquele time de ter a precaução, de confiar nas medidas preventivas de isolamento, da máscara, de tudo, mas eu estava no time de não me vacinar e de aguardar para entender melhor toda essa situação, né? Além disso, ainda tinha a questão de que a vacina, ou seja, muitos médicos e pessoal da área da biomédica, da biológica, da parte de pesquisa, dizendo que a vacina teria muitos efeitos colaterais, que iria provocar doenças, causar infertilidade, e tudo aquilo assustou muito a mim e muita gente no planeta, né? Talvez muitos de vocês que estejam assistindo esse vídeo aqui também. Até quero saber, gostaria que comentasse. Muito bem. Eu, né, como profissional de saúde, sempre fiel às opções mais naturais, eu estava nessa posição, me preservando da vacina. Eu queria saber se vocês aí que estão me assistindo, e até depois no vídeo também puder colocar nos comentários, se você passou
uma experiência parecida nesses 2 anos aí que nós todas vivemos, né? Eu gostaria de saber aí, poder fazer disso um diálogo. Maria Regina, bem-vinda. E aí, gente, assim, tudo isso estava operando dentro de mim, né? Tudo muito ativado, né? Nesse sentido de poder entender e agir da melhor forma. Até que um belo dia, as minhas filhas, já adultas, já morando em outro estado, e olha só, abrindo um parênteses, filhos são para isso, que eu vou contar para vocês agora. As minhas filhas simplesmente me avisaram que elas haviam se vacinado. Imaginem vocês, eu, mamãe, super protetora, dentro de tudo o que eu vinha tomando conhecimento sobre isso, desse meu posicionamento e de todas essas informações que estavam acontecendo, né, sobre essa vacina ser assim, o demo. Imagina o que aconteceu comigo quando elas me falaram, já fiz, tomei, né? Pus em mim isso aí. Ocorreu para mim, gente, um terremoto nas minhas emoções. E eu, assim, eu entrei num colapso de um paradoxo dentro de mim, que eu vou explicar para você aqui, né? Pensa assim, ó, as pessoas mais caras do mundo para mim, né? E eu querendo proteger essas pessoas como mãe. E eu sou muito mamãezona. Essas pessoas mais caras do mundo para mim haviam, dentro daquele ponto de vista que eu estava na ocasião, essas pessoas haviam ser condenado a um mal terrível, que é o que estava sendo divulgado no meio dos terapeutas, nos grupos dos terapeutas, em larga escala sendo divulgado isso. E até hoje está. E até hoje muitos terapeutas ainda estão nessa posição, né? Tudo bem, não estou criticando, nada contra, mas isso me levou a um crescimento, uma evolução, um desenvolvimento que eu vou explicar aqui para vocês, né? De aprofundamento sobre tudo isso. Então, dentro daquele ponto de vista que eu estava no momento, elas haviam se condenado a esse mal. Elas haviam colocado dentro do organismo delas a marvada, né? E aí, gente, todo o meu medo por elas veio à tona. A gente teme mais pelos filhos do que por nós mesmos, né? Muitas vezes. O automático de mãe. E aí, o que eu fiz? Eu pude olhar para esse medo todo dentro de mim, operando dentro de mim, e me mergulhei nos meus processos terapêuticos para permitir que isso movesse e transformasse o que tinha que ser transformado. E eu me dei conta de algumas coisas muito interessantes aí, né? Primeira coisa foi que
eu me dei conta, assim, foi contundente a percepção que eu tive na ocasião, que é o seguinte: se a realidade, na ocasião, vier a provar que eu estou certa, se a realidade vier a provar que eu estou certa, as minhas filhas teriam que sofrer. Olha só a percepção que eu cheguei. Eu acreditava naquilo tudo que estava sendo veiculado dentro do inconsciente coletivo dos terapeutas, vamos dizer assim, né? Dessas crenças todas na coisa da conspiração, desse medo todo da vacina, tudo mais, né? E só que desse ponto de vista, se a realidade viesse a comprovar que eu estava certa, as minhas filhas teriam que sofrer. Porque aquilo tudo que eu acreditava até o momento teria isso como consequência, né? E aí, assim, você que é terapeuta ou que é estudante do campo da consciência, eu imagino que você já saiba que a gente, assim, como é que se manifesta a realidade, né? Então, tem os estudos sobre a metafísica da realidade, consciência, física quântica, que já demonstraram para nós que a gente manifesta ou atrai as experiências que comprovam os nossos pensamentos e emoções, certo? Independente daquilo que você acredite, se você acredita em algo, se você tem fé naquilo, se aquele é o teu ponto de vista, você vai atrair, manifestar experiências que comprovem isso, porque a nossa percepção é seletiva. E a nossa percepção, além de ser seletiva, ela é interpretativa. Então, a gente acaba vivenciando experiências que comprovam as nossas premissas, né? E eu sabia disso na ocasião que aconteceu tudo isso, né? E as minhas próprias filhas me colocaram à prova com aquilo tudo que eu pensava até o momento. E sabendo disso, eu decidi que eu não queria manifestar nenhuma realidade a partir do medo. E aí que eu decidi que eu preferia estar errada a respeito daquilo que eu acreditava até então e que eu preferia olhar de um outro modo para isso tudo. Certo? Eu me dei conta o quanto tudo aquilo, toda essa crença e todos esses conteúdos, inclusive, que a gente recebia de vídeos, de leituras e que eu tinha ido pesquisar, ido atrás, tudo isso fazia um mal, um baita mal, porque evocava o medo, né? E eu não queria mais acreditar naquilo que fazia eu me sentir mal, por entender que a ressonância de frequência com aquilo que eu tô sentindo é o que eu vou ver no mundo, certo? E aí, isso, gente, esse processo todo me fez sair da caixa. Uma caixa que era senso comum no meio dos terapeutas, certo? E aí eu percebi que
tanto a decisão de tomar vacina quanto a decisão de não tomar vacina, ambas poderiam ter consequências trágicas se for uma decisão que viesse do medo. Por quê? Por causa de que a frequência vibratória que a gente emana é que traz as experiências ressonantes. Então, ou seja, não é a coisa, né? Não é a coisa que tá lá fora, é a coisa que tá aqui dentro. E eu trabalhei terapeuticamente tudo isso dentro de mim. E o resultado foi que daí, observando tudo isso, percebendo tudo isso e decidindo ver de outro modo, eu me conectei com o meu sentir. E aí assim, a Glória, corajosa minha atitude, grata, meu amor. Eu tô compartilhando essa experiência aqui com vocês como uma forma de exemplificar a necessidade de nós, terapeutas, nós trabalharmos terapeuticamente. Que mesmo nós, para nós, não adianta a gente pensar que agora eu sou um terapeuta, eu ajudo outras pessoas porque eu sei tudo. Porque eu sei o que é melhor, porque a forma que eu vejo é uma forma melhor, por isso eu ajudo. Mas nós ainda vamos se aprofundar mais sobre isso aqui nessa live ainda. Mas essa experiência que eu estou trazendo é um exemplo que pode demonstrar essa necessidade de nós irmos além da nossa forma habitual de ver. Até para poder ajudar melhor, né? A Glória, aqui está dentro é a maior. Exato. Exato. A coisa que está dentro é a maior. Exatamente, né? E aí, assim, desfecho dessa história, né? Sobre essa experiência aí nessa época com relação à vacina, né? Ainda por um bom tempo, eu mesma não havia me vacinado por um bom tempo, sentia, conectada com o meu sentir, eu sentia, não quero colocar isso dentro do meu corpo, e eu respeitei isso por um bom tempo, né? E depois, sim, eu me vacinei. Sabe por qual motivo? Me vacinei para poder entrar na festa de casamento da minha filha mais velha. E aí, gente, eu me vacinei por amor, para estar junto, entende? Eu estava atenta de que o motivo para isso não fosse o medo. Então, eu não me vacinei por medo do vírus. E também, quando eu me vacinei, eu não fiquei com medo das consequências por ter me vacinado. Eu quebrei esse circuito, esse círculo vicioso da decisão vir pelo medo nessa época, né? Porque nesse processo todo de me trabalhar a respeito disso, dessas questões, eu me convenci de que o amor é a maior proteção para qualquer coisa. Para qualquer coisa. E, bom, ainda assim, gente, eu tendo vivido todo esse processo aí de transformação com relação a essa questão da vacina na pandemia, ainda assim eu conheço muito terapeuta que está
na mesma situação que eu estive, está hoje ainda na mesma situação essa, desse colapso aí de crescimento e de evolução que eu tive. Muitos são contra a vacina por todas as terríveis consequências que ela pode trazer, né? E são contra. Estão com seus familiares vacinados, veem os seus familiares vacinados e temem por eles, pelo mundo, né? E estão nessa condição de muito medo. Muitos terapeutas, não sei se vocês conhecem algum, diz aí, conheço ou não conheço, diz aí no chat. E estão nessa condição, gente, por quê? Porque não questionam as suas próprias verdades. Não vão mais a fundo dentro de si. Não trabalham os seus medos. Não olham para si. Não buscam atividades terapêuticas para si mesmos. E com isso, estão vivendo em um inferno emocional, projetando esses medos, acreditando que o mundo e os seus filhos estão condenados porque tomaram uma vacina. Você conhece, gente, alguém que pensa desse jeito, principalmente no meio dos terapeutas? Do pessoal mais natureba? E, gente, assim, ó, de novo, né? Não sou nem a favor nem contra tomar ou não tomar vacina. Quem estava aqui comigo desde o início entendeu todo esse meu processo de revisão de tudo isso e transformação, né? E tá entendendo em que bases que eu tô falando. Eu tô falando das bases do trabalho consigo próprio. E assim, acreditar nisso, gente, acreditar que quem tomou vacina está condenado, que o nosso mundo está condenado, que existe essa conspiração. Eu não sei se existe ou não existe. Isso é uma coisa dificílima de comprovar. Então, não é essa a questão. A questão é que acreditar nisso é pedir para ver isso. Quando a gente acredita em uma coisa, a gente vai escarafunchar para encontrar. E o que encontrar pela metade, você vai completar para achar que é aquilo. Você vai interpretar daquele jeito. Você está entendendo o que eu estou falando? Então, assim, veja que realidade mais triste para um terapeuta, para um curador. E muitos estão imersos nisso ainda sem se trabalhar terapeuticamente, né? Deia Simões entrou, bem-vinda. Elielson Marquito, que honra ter você aqui, Marquito, que gostoso, nosso vereador amor, nosso vereamor que cuida da nossa cidade, gratidão. Então, assim, gente, eu contei um pouquinho para vocês da minha história, né, desse trecho da minha história, para demonstrar como que é importante que a gente não deixe de se olhar, jamais, não deixe de se
transformar, jamais. E o terapeuta, o curador, o profissional de saúde, o educador, o líder, são pessoas que estão muito voltadas para ajudar outras pessoas. E nessa posição, muitas vezes acham que sabem e que não devem se questionar, que quem deve se questionar é o mundo, é o outro. A pessoa é terapeuta para os outros. E ela acha, muitos profissionais acham que para se autoafirmar no seu saber profissional, ele não pode se abrir para se rever. Nós vamos falar um pouquinho mais disso aqui ainda, né? Desenvolvendo melhor essa nossa conversa, certo? Então, assim, muito do que a gente produz aqui no nosso canal é uma terapia para o terapeuta, para o educador, para o líder. São conteúdos com valor terapêutico, né? E aí, assim, eu queria começar a gente criando um pouco mais de intimidade aqui. E eu quero saber de quem está assistindo, seja essa live ou seja depois como vídeo, né? Se você puder coloca aí nos comentários o seu nome e da onde você está assistindo. É bem importante para a gente começar a ter uma interação, a criar essa intimidade aqui, sabe? Que isso possa ser um diálogo, um fórum. Então, enquanto você me assiste, coloca aí nos comentários que eu vou gostar de saber, certo? E assim, como a gente aqui no Instituto Atitude, a gente trabalha com a psicologia transpessoal, né? A nossa proposta, tudo o que a gente faz aqui é no sentido de ajudar você a ser um profissional transpessoal, com entendimento transpessoal, né? Que seja de uma atuação sem comparação e sem concorrência. De um jeito que a tua atuação profissional, a tua contribuição no mundo nasça daquilo que você é verdadeiramente. Nascendo do que você é verdadeiramente, o teu jeito de atuar no mundo vai ser único. E, portanto, sem comparação e sem concorrência. Já pensou isso? E assim, o que você precisa então para ser um profissional, uma profissional transpessoal, sem comparação e sem concorrência? Nós vamos falar sobre alguns pontos do que você precisa para isso. Em primeiríssimo lugar, você precisa se descobrir e se desenvolver. Ir para dentro de você. Descobrir o que está cobertinho lá dentro. Como é que você faz isso? Você faz isso aplicando as técnicas terapêuticas em você.
Você já percebeu na sua vida que quando você avança, você se descobre, você melhora, que também você descobre melhor como ajudar as outras pessoas? Você já percebeu isso? Quando você ganha uma forma mais auspiciosa de viver, de ver o mundo, quando você ganha uma liberdade com relação aos condicionamentos, às emoções. Você já percebeu que você aprende dentro de você, com isso, a também poder ajudar outras pessoas a fazerem essa mudança dentro de si? Você precisa trabalhar você. Por quê? Porque você vai ajudar as outras pessoas com aquilo que você é. Não se trata somente daquilo que você faz, daquilo que você aplica. Se você aplica qualquer conhecimento nas outras pessoas, como você aprendeu, você aplica, você só vai estar repetindo. Você não vai estar contribuindo verdadeiramente. Certo? Por isso é necessário que você vivencie, que você aplique em você, que você se transforme no processo. Então você vai ajudar outras pessoas com o que você é, com o que resultou de você a partir disso. E não com uma técnica, com um conhecimento morto, que você aprendeu intelectualmente e replicou. Ou até que você pode ter vivenciado, e aí tem mais valor, claro, para você aplicar, mas aquilo não veio junto com o seu jeito, com o presente que você tem para entregar junto com aquilo. Certo? Então, assim, é necessário primeirissimamente se descobrir e se desenvolver para ajudar melhor e mais, ok? Então, assim, ó, você já viu o exemplo do avião, né? Talvez, imagino que quem me assiste aqui já deve ter voado de avião. Quando a gente voa de avião, naquelas recomendações iniciais de segurança, eles explicam que, em caso de descompressurização da aeronave, cairão as máscaras. E eles são bem claros em dizer, coloca primeiro a máscara em quem? Primeiro em você. Muito bem, você acertou. Primeiro em você e depois na criança, no velhinho, né? Pensa assim, ó, se acontece alguma coisa e você tá sufocando, como é que você vai ajudar uma outra pessoa? E ainda assim tem gente que acha que sai ajudando os outros porque os outros é que precisam, ele não se ajuda. Ele só sabendo o que os outros precisam fazer, ele não se olha para dentro, não se ajuda. Como é que vai ajudar lá fora? Né? Se um terapeuta tá sofrendo
iludido com as aparências da sua vida, apegado ao ego, às formas de pensar, aos condicionamentos egóicos, com raiva, com medo. Ele não vai conseguir ajudar ninguém a sair disso, porque ele mesmo está metido nisso dentro dele. Concorda comigo nisso? Ele só vai conseguir sofrer junto com a outra pessoa, né? Déia Pedrosa, bem-vinda. Então, bom, esse foi o primeiro ponto, né, que eu queria trazer de o que é importante para você se trabalhar. Segundo ponto, para você se tornar um profissional transpessoal e ajudar a contribuir do seu jeito único com muitas pessoas e ser uma referência naquilo que você faz. O segundo ponto é, a partir do seu desenvolvimento, você também aprender a aplicar nas outras pessoas, né? Aí sim, agora sim. E isso é o que a gente ensina na nossa pós-graduação em Psicologia Transpessoal. Eu tenho umas aluninhas aqui na live que sabem isso que eu tô falando, né? A pós é para isso, para você aprender a partir de aplicar em você, aprender também a aplicar em outras pessoas, né? Terceiro ponto, eliminar a arrogância terapêutica. E aqui eu vou retomar uma coisa que eu já dei umas pinceladas aí antes, certo? Retomar isso de que tem muito terapeuta que acha que não precisa se trabalhar. E isso é a arrogância terapêutica, né? Quem precisa de cura, gente? Ah, é o outro, é o mundo. Eu não. Conta pra mim, você é assim? Ou não? Você acha que o mundo precisa de cura, que o outro precisa de cura? Tá sempre vendo isso lá fora? Faz parte dessa postura de arrogância terapêutica. E muito terapeuta tem isso de achar que sabe o que é certo, né? E que o mundo e as pessoas estão erradas. São críticos. Estão sempre vendo as coisas de uma forma crítica. Certo? E aí, assim, e essa pessoa, ela tá na síndrome do Salvador, né? Que é um ciclo vicioso que vem do inconsciente, que é uma forma inconsciente de funcionar. E aí, assim, quem pensa assim, gente, que sabe o que é certo e que as outras pessoas não sabem e que o mundo também tá errado, né? Quem pensa assim, eu sinto em dizer, você está na inconsciência das suas projeções. E você vê as suas dores no mundo. Por isso você quer salvar. Para se salvar.
né? Para se salvar do mundo que você vê. Você está triste e pensa que vê o mundo triste. Você está com medo e pensa que vê um mundo ameaçador. Você sabe como que as nossas emoções nos mostram o mundo que a gente vê? É só olhar para uma criança de noite que tem medo do escuro, o formato do armário, ela vai interpretar como um monstro olhando para ela. Nós vemos as formas das nossas emoções no mundo. E nós não somos mais crianças. Então hoje a gente justifica, coleciona evidências, comprova aquilo que a gente sente. E se as nossas emoções estão mal trabalhadas, nós vamos ver um mundo ameaçador. Nós vamos acreditar nisso. Aliás, desculpa. Porque nós acreditamos nisso, nós vemos isso. Tá me acompanhando? Ou eu tô falando muito, muito fora da caixa para você? Coloca aí para mim. Deia, bem-vinda. Cláudia, bem-vinda. E aí, assim, gente, aí esse terapeuta, né, esse profissional da saúde, muito profissional da saúde está nessa posição também, né, muito educador também, de ser o dono do saber, de achar que você tem as verdades, né, tem essa arrogância profissional, né, e você acha, se você está nessa posição, você acha que a causa de todo o problema está lá fora. Você quer salvar o mundo. E você não percebe a projeção que você faz. Porque você não olha para dentro. Porque você não cuida de você. Você tem medo até de se abrir. Tem mais medo de se abrir para ver o que tem dentro do que de olhar para o mundo ameaçador lá fora. Né? Então, assim, um terapeuta assim, ele pode achar que ele tá certo, mas ele não está bem, né? E ele não se questiona como é que ele poderia estar certo se ele não está bem. Se ele não tá bem é porque não tá certo. Tem alguma coisa errada aí. Não é verdade? Então, fechado, quando um profissional da saúde, da educação ou um líder está fechado para se trabalhar terapeuticamente, ele não pode ajudar, né? Por quê? Porque a causa do que ele sente e percebe não tá lá fora. Como é que ele vai ajudar lá fora, onde a causa não tá?
Dentro é o único lugar onde você pode curar. E, gente, por ressonância, por emaranhamento quântico, o mundo se cura. Porque nós somos um. Estamos todas conectados. Minhas alunas ou alunos aqui, se já tiveram aula de física quântica na pós de psicologia transpessoal, eles estão sabendo o que eu estou falando. Não estou falando grego não, entenderam até sobre emaranhamento quântico. Quem não assistiu ainda a aula, vai pesquisar na internet. O que são os experimentos de emaranhamento quântico? Anota aí. Muito bem. E o quarto ponto importante para você chegar a ser esse profissional com uma contribuição única, importante no mundo, ser referência no que você faz. O quarto ponto é uma frasezinha que talvez você conheça, que é o seguinte: o solidário não quer solidão. Lembra dessa frase? Tem uma música que traz essa. O solidário não quer solidão. Conhece essa música? O profissional da ajuda, gente, também precisa de cuidados, né? Esse reconhecimento, esse cuidar-se como prioridade. É por isso que a gente produz aqui tanto conteúdo que trabalha no nível pessoal do profissional. Tanto conteúdo com teor terapêutico. Por que um conteúdo com teor terapêutico para terapeutas, gente? Né? O profissional da ajuda precisa de cuidados, precisa se trabalhar. Muitas vezes, nessa jornada heróica de ajudar outras pessoas, né? Quando o terapeuta, o profissional da ajuda decide olhar para dentro de si mesmo, de si mesma, quando eles têm suas dores, na maioria das vezes, profissionais, né, da saúde, da educação, líderes, quando têm as suas fragilidades e precisam se olhar, se encontram muito sozinhos, muito sozinhas, né? Quem é que ajuda essas pessoas a se olharem? Você que está me assistindo, se sente ou já se sentiu assim? Escreve aí para mim. Então, assim, você precisa se olhar, cuidar das suas feridas, se curar também, né? E muito do que a gente oferece aqui no Instituto tem a ver com isso. Você se curar e ajudar outras pessoas a se curarem também. E a gente tem várias formas de fazer isso, né? Tem a pós-graduação em psicologia transpessoal, né? Que a gente oferece. E ali na pós, a gente faz isso de um jeito mais detalhado,
um modo mais didático, com práticas, com técnicas, um modo estruturado e acompanhado, certo? Aqui nas lives, a gente também faz isso, só que de um jeito mais informal. Ainda assim, aqui nas lives, o conteúdo que tem aqui não é o mesmo conteúdo que tem na pós. É um conteúdo complementar. E esse espaço aqui das lives também é um espaço para troca. Para te acompanhar, né? Você tem um chat aí para isso, gente. É só usar. Tanto aqui na live como depois no vídeo gravado. Eu sei que eu fico falando aqui é um maior monólogo, né? Mas isso é esse hábito nosso de não tomar o protagonismo do que a gente precisa nas nossas mãos. A gente querer receber tudo de fora, tudo pronto. E às vezes nós temos certas necessidades, pensamentos, e a gente não coloca isso, acha que não tem importância, que não tem relevância, que não vai contribuir, que não vai ajudar. Gente, ajuda demais. Esse chat é para que a gente dialogue. É para eu te acompanhar. Então, use. Certo? E aí você aproveita essa oportunidade e interage aqui. Porque é disso que eu tô falando o tempo inteiro nessa live. É você se apropriar dessa possibilidade de trocar com outro profissional, de expandir a sua forma de pensar, de dar a sua opinião, de ajudar outras pessoas aqui também, de inspirar, né? Tá certo, gente? E outra coisa que eu quero pedir para você também é assim, ó, marca no chat desse vídeo terapeutas, educadores e líderes que você conhece, para que esse conteúdo chegue até essas pessoas, né? Para que eles saibam que aqui tem um espaço onde eles podem se aprimorar, onde eles possam ser acompanhados, ser olhados, saberem que estamos juntos. A importância disso é só tudo que eu falei aqui nessa live hoje. Então marca aí todo mundo que você conhece, que é um profissional de ajuda. Certo? Marca nos comentários. Então é isso, gente. Eu falei aqui sobre 4 pontos importantes para você desenvolver a sua forma única de contribuir, ajudar muitas pessoas e ser referência no que você faz. E aí eu quero saber se ficou alguma dúvida, né? A gente falou aqui sobre a importância do profissional se abrir para se modificar, para se curar, para se descobrir, né? E também de aprender a aplicar em outras pessoas, que tudo isso faz parte desse desenvolvimento, dessa tua contribuição no mundo, certo? E aí? Parece que não tem dúvidas, né?
não me colocaram. Se querem colocar alguma dúvida, esse é o momento. O conteúdo que eu tinha para vocês para hoje é esse, certo? Tô muito grata, viu? Pela presença de todo mundo que aqui veio, aqui está. Grata pela sua presença também, que está assistindo como vídeo, no replay. Isso é muito importante, por isso que a gente deixa mesmo, para que a maior quantidade de pessoas possa se beneficiar com esse conteúdo, certo? E é isso para a live de hoje. Muita gratidão e sexta-feira nos veremos novamente na live às 18 horas, ok? Gratidão, beijo no coração.